Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. A gente está reunido em forma de videoconferência para fazer a defesa da dissertação de mestrado da candidata Patrícia Rodrigues Falcão. Para essa defesa, a banca será composta pelo professor Rinaldo Pinheiro Barbosa, banca interna da UFSM, e pela professora Bernadette Danziger, banca externa. E o trabalho é orientado por mim, Magnus Baroni, e co-orientado pelo professor Diego Fagundes, da FURC. Patrícia, você tem em torno de 50 minutos para fazer a apresentação da sua dissertação, e após esse tempo, então, a banca vai fazer os questionamentos no tempo que achar necessário. Certo? Então, fique à vontade, a palavra é sua. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Bom, eu sou a Patrícia. O meu trabalho é intitulado Avaliação do Impacto da Inundação na Resistência e Permeabilidade no Solo Laterítico e Colapsível, um estudo experimental e numérico. Eu fui orientada pelo professor Magnus Baroni e orientada pelo professor Diego Fagundes. Eu gostaria também de agradecer à banca, a professora Bernadette e o professor Rinaldo por terem aceitado o convite. A estrutura da dissertação se dividiu em 8 tópicos, sendo introdução, revisão bibliográfica, estudo de caso, materiais e métodos, avaliação do efeito da inundação, solo laterítico e estudo. O capítulo 6 consistiu no efeito da inundação nos resultados das provas de carga realizadas nas estacas cavadas. O capítulo 7, modelagem numérica, e por fim foi feitas as conclusões. Os principais tópicos da revisão bibliográfica foram separados em 8, que são solos lateríticos, solos não saturados, sucção, resistência e cisalhamento, solos não saturados com comportamento colapsível, fundações profundas, provas de carga e modelagem numérica. Bom, o meu trabalho se situou no norte do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Cruz Alta, mas precisamente no campus da Universidade de Cruz Alta, na Unicruz. E ele foi motivado devido a diversas patologias que surgiram no município após algum fenômeno que resultava em inundação do solo. Então, a gente começou a trabalhar com a hipótese de ter um solo designado problemático, ou colapsível, ou expansivo na região. Então, verificando um pouco mais a fundo, verificou que esse solo reduzia de volume quando inundado. Basicamente, a gente tem um solo não saturado, então ele tem uma fase gasosa, uma fase sólida e uma fase líquida. Ao adicionar um carregamento nesse meu solo, ocorre a reestruturação. Só que ao adicionar a água, ele acaba reduzindo esse volume, reduzindo a sucção, e ocorre, então, a compressão volumétrica. Então, esse meu solo, ele reduz. Então, é onde pode acontecer esses recálculos diferenciais demonstrados aqui, por causa dessas fissuras. O campo experimental, ele foi implementado na dissertação de Massucci. Então, foram realizadas nessa dissertação a avaliação das estacas convencionais, que são estacas de pequeno diâmetro, 30 centímetros e que são curtas, 3 metros, e das estacas reforçadas. As estacas reforçadas, elas foram compactadas 30 centímetros de pedra britada no fundo da perfuração, para verificar se era uma alternativa viável para aumento da capacidade de carga. As estacas de reação têm 6 metros de profundidade e 30 centímetros também. Aqui está a localização, a configuração. Aqui a gente pode observar que as estacas foram escavadas com um trado, colocado num caminhão. Aqui já está a parte da armadura. E aqui foi utilizado a adaptação para a compactação aqui dessa camada de pedra britada. A resistência e compressão do concreto aos 20 dias foi de 28 dias e 20 MPa. Bom, o objetivo geral desse estudo consistiu em estudar os mecanismos que podem ter gerado as patologias e edificações no município de Cruz Alta, sob o ponto de vista geotécnico. Esse objetivo geral se fragmentou em 7 objetivos específicos, que foi a caracterização, classificação, análise mineralógica da pressão fina e granular do solo, avaliação da influência da inundação no solo nos valores de índice de resistência à penetração, determinação da curva característica através do método do papel filtro, determinação dos parâmetros de resistência, coesão e ângulo de atrito, avaliação do potencial de colapso por meio de ensaios odométricos simples e duplos, além de realizar essa previsão por meio de metodologias empíricas, realização das provas de cargas estáticas de carregamento lento com solo pré-inundado, nas estacas do campo experimental em estudo e verificar a redução na capacidade de suporte. Por fim, foi realizada análises numéricas 2D com a finalidade de validar os modelos numéricos com os resultados obtidos experimentalmente. Os materiais e métodos. A amostragem foi realizada
a 2 metros em deformada, então foi utilizado esses tubos aqui de parede fina, e com a pazinha da retroescavadeira eles foram penetrados no solo. Depois foi cuidadosamente retirado, em campo mesmo, com o auxílio do extrator, essa amostra foi retirada do tubo e foi envolvida com várias camadas de plástico filme e alumínio para evitar a perda de umidade. Chegando em Santa Maria, essas amostras então foram parafinadas e essas amostras foram utilizadas em ensaios de compressão confinada, triaxial, cisalhamento direto, sucção e permeabilidade. Também foram retiradas amostras deformadas a cada meio metro ao longo dos 3 primeiros metros da estaca. Essa aqui é uma estaca flutuante, que foi estudada lá no trabalho do Massucci, ela foi exumada. Então aqui é basicamente só para ilustrar as profundidades que foram realizadas em ensaios de caracterização. Os ensaios de caracterização consistiram em granulometria e piquinômetro, limites de Zetelberg, MCT, análise mineralógica da pressão granular e DRX. A curva característica foi obtida por intermédio das trajetórias de secagem e da trajetória de umedecimento. Então, a partir, sempre buscando utilizar o mesmo corpo de prova que foi retirado, para evitar a variabilidade no corpo de prova. Na trajetória de secagem, foi moldadas as amostrinhas, evitando arrasar bem para evitar corrugações. E uma parcela foi submetida à saturação por capilaridade, então aqui eu tenho uma pedrinha porosa, um papel filtro e a minha amostrinha em cima. E ela ficou durante 24 horas. Depois, com o cálculo dos índices físicos, eu consegui determinar o quanto essa amostra tinha que ser seca para obter os pontinhos da curva característica. A trajetória de umedecimento começou com a secagem ao ar e depois ela foi umedecida por gotejamento, com o auxílio de uma pipeta. Ela foi umedecida até chegar também aos pontos para mim obter a curva característica. Então, posterior a esses 2 procedimentos, a amostra era submetida ao contato com papel filtro, foi utilizado 2 papéis filtros, ela foi embrulhada com várias camadas de plástico filme, alumínio também. Aqui está uma massinha dela embalada, até eu coloquei fita sempre depois. E ela foi condicionada ao ambiente hermético durante 14 dias. Posterior a esse prazo, então, ocorreu o desembrulho e a determinação da umidade de papel filtro. Com a umidade de papel filtro, a gente consegue calcular a sucção pela equação de Chandler. Na trajetória de secagem, a gente pode observar que teve uma alta contração do solo. Foi até colocado um tecido permeável aqui, uma telinha, para evitar a perda de material. Então, essa alta contração do solo é um indicativo que o solo tem um comportamento altamente governado pela sucção, sendo, então, um fator importante de ser estudado. Foi realizado ensaios de compressão traxial do tipo CD, adensado e drenado. Então, aqui tem um corpo de prova a amostra deformada, aqui já está a talhagem do corpo de prova, e aqui é o procedimento de instalação na câmera, aqui já está com a câmera instalada. Foi realizado a análise analógica, ou seja, foi utilizado um anel dinamométrico de 2 kN para fazer as medidas. E aqui a gente observa que o corpo de prova ele rompeu por deformação, não foi ruptura por cisalhamento. Foi realizado ensaio de cisalhamento direto, aqui já é uma amostrinha do solo mesmo, cisalhado. Então, também, utilizando o mesmo corpo de prova, buscou-se realizar uns ensaios. Então, foi realizada a avaliação dos parâmetros de resistência, a avaliação foi realizada direto tanto na condição natural quanto na inundada, e depois também foi feita uma breve comparação com os resultados obtidos em ensaios de compressão traxial. O ensaio de compressão odométrica, ele consiste basicamente também, as amostrinhas indeformadas foram retiradas, e inicialmente foi realizados ensaios odométricos simples. Ou seja, eu coloquei a minha amostrinha aqui, também foi utilizada uma estopinha úmida para evitar a perda de umidade na amostra natural, e ela foi conduzida a diversos estágios. Por exemplo, se eu quisesse 50 kPa, verificar a inundação, eu inundava 50 kPa e durante 24 horas eu avaliava essa deformação. No ensaio odométrico duplo, eu realizei uma amostra toda na condição natural e outra na condição inundada. A sondagem de percussão, no trabalho de Massucci 2020, ele realizou na condição natural, e nesse trabalho foi realizado com a sondagem de percussão com circulação de água. O principal objetivo é verificar a redução nos valores de índice de resistência e penetração, já que esses valores são altamente utilizados nos métodos semi-empíricos amplamente difundidos no meio técnico por cálculo de fundações. Então, as provas de carga do estado natural foram realizadas na dissertação de Massucci e no estado inundado foi realizado na presente dissertação.
O sistema utilizado para de carga consistiu nas estaquinhas de reação, que são aquelas que tinham 6 metros, a estaca ensaiada, o macaco hidráulico, 3 extensômetros divididos aqui, que a gente pode ver que eles têm uma posição triangular, e a viga de reação. Mas para avaliar a inundação desse material, a gente foi realizado então furinhos de 6 centímetros, 4 furos, e foi preenchido esses furos com areia. Então, com o auxílio de uma mangueira que estava conectada a uma caixa d'água, tem uns tezinhos aqui que tem colocado, foi deixado inundando esse solo por um período mínimo de 96 horas para garantir a inundação. A modelagem numérica foi realizada por intermédio do Plaxis 2D, foi realizada a comparação dos modelos Coulomb e Harney-Soy. Também foi avaliada as condições das estacas reforçadas e das estacas convencionais. Bom, a avaliação do efeito de inundação do solo laterítico em estudo. No estudo de Massucci, ele fez uma sondagem em até 30,5 metros do campo experimental, que é essa que a gente pode verificar que o índice de resistência da penetração é crescente com a profundidade. Basicamente, o solo é composto pela classificação MCT como uma argila siltosa e a consistência é crescente com a profundidade. O nível de água está a 14,5 metros, o que confirma o estado não saturado do solo. Entretanto, a gente pode, as demais, depois foram realizados mais 3 SPTs no estado natural e 3 no estado inundado. Esse do estado inundado foi na presente dissertação. A gente pode verificar que tem uma baixa índice de resistência à penetração. Então, eu puxei um zoom aqui para tentar enxergar um pouquinho melhor para ver essa redução. A gente verifica que esse estado aqui é o estado natural. Então, ele tem valores superiores daqui no inundado. Mas como está um pouco confuso, eu ainda puxei para o lado e em torno de valor médio. A gente verifica em valores médios que, com circulação de água, os valores de resistência à penetração são menores que os sem circulação de água. Isso é interessante porque, ao dimensionar, por exemplo, uma fundação sem circulação de água, a gente pode estar superestimando a capacidade dessa fundação. Aqui tem uma comparação entre os resultados de SPT com circulação de água. Então, em termos de redução, foi avaliados valores mínimos, médios e máximos. Em termos de redução, a gente consegue verificar que essa redução ocorreu de 0, por exemplo, a 33%. Então, é uma redução bem grande. Considerando os valores médios, essa redução ela é de 31%, ela tende a reduzir até 4 metros, onde ela tem um leve acréscimo de novo e reduz novamente. A gente observa que tem valores de reduções bem significativos. A literatura indica que em solos não é nada consagrado ainda, mas que em solos porosos e não saturados, NSPT menor que 10 pode ser um indicativo que o solo tenha, pode sofrer a colapsibilidade. Verificando aqui o natural e o inundado, e nos valores de NSPT médio, mínimo e máximo, a gente verifica que, exceto nessa profundidade de 6 metros, que teve indicação no natural máximo, de 8 a 10 golpes, todos os valores são inferiores a isso. Então, quer dizer que o solo pode sofrer algum fenômeno de colapso. Através da dissertação de Massucci, ele apresentou dados de 45 sondagens de SPT sem circulação de água realizados no município de Cruz Alta. Então, eu compilei esses valores nesse gráfico de superfície e a gente verifica que até 15 metros, se considerar os valores de NSPT mínimos, eu teria a colapsibilidade do meu material. Se eu considerar os médios, até 8 metros. E se eu considerar o máximo aqui só no primeiro metro. Só que lembrando que isso aqui é uma ferramenta apenas sugestiva, é uma ferramenta de difícil validação também, o NSPT por menor que 10, mas é um jeito de mostrar que é necessário fazer mais ensaios, como por exemplo os ensaios odométricos utilizados para a verificação da colapsibilidade. Quanto às propriedades geotécnicas, a gente pode ver que, aqui eu repeti o NSPT, mas aqui a gente pode ver que o site piquenômetro, o específico real dos grãos, ele tem um valor de 27 a 28, essa variação, de 1 metro até 3 metros. Isso é justificado pela grande quantidade de óxidos de ferro e também são valores característicos de solos lateríticos. Mas aqui na profundidade de 0,5, a gente verifica que esse valor é de 26,10, se eu não me engano. Então, esse valor mais baixo está condicionado com por ser uma amostra mais superficial, então pode ter matéria orgânica e também tem uma maior percentual de areia.
Avaliando as distribuições das partículas com defloculante e sem defloculante, a gente verifica que com defloculante essa nossa granulometria é aproximadamente constante ao longo da profundidade, sendo o solo classificado como uma argila areno-siltosa. Agora, realizando o mesmo ensaio, só que sem defloculante, a gente verifica que a maior porcentagem com defloculante era de areia. Só que essa areia de argila, desculpa. Só que essa argila só apareceu no primeiro meio metro aqui. Então, ocorreu a variabilidade considerando sem defloculante da minha granulometria. Isso é devido à agregação dos grãos. Então, a gente pode verificar que ele varia essa classificação granulométrica de areia siltosa e de silt arenoso. Os limites da TBR foram basicamente constantes ao longo da profundidade, exceto aqui em meio metro, que foi um pouquinho inferior aos demais. Quanto à índice de plasticidade, o solo é classificado como medianamente plástico, exceto para profundidade de 2 metros, que o IP é maior que 15, então ele indica que ali o solo é altamente plástico. Quanto ao índice de atividade coloidal, os valores são inferiores a 0,75, indicando um solo inativo e com argilas minerais do tipo 1:1. As análises de pressão raio-x foram realizadas no estado natural, glicolada e calcinada. Então, basicamente, o meu perfil é formado por aluicita desidratada, gibicita e caulinita. Então, primeiramente, com a lâmina no estado natural, foi submetido ao ensaio, então eu obtive esse primeiro tipograma e obtive a primeira classificação. Para confirmar essa classificação, foi realizado o ensaio na condição glicolada, então não houve variação nos picos. Então, confirmando também que poderia ser esses minerais. Só que aqui na condição calcinada, quando as lâminas foram submetidas a estufas a 570 graus Celsius, não aparece nenhum pico. Isso acontece por causa as caulinitas de octaédricas, elas se tornam amorfas ao raio-x acima de 500 graus Celsius, confirmando então a presença desses minerais. É importante destacar que tanto a aloicita quanto a caulinita são argilas minerais do grupo PRO1 que não apresentam propriedades expansivas, então que confirmam o índice de atividade coloidal. A gibicita nos principais óxidos hidróxidos de alumínio e ele acontece em solos com intensa lixiviação. Estima-se que a hidrólise da caulinita pode ter gerado a gibicita. Quanto à caracterização neurológica da fração granular, a gente verifica que tem grãos de quartzo e alinos durante a profundidade. A gente verifica também que os grãos eles estão desarestados, então ele provavelmente sofreu na vida dele algum processo de abrasão. A gente verifica que com a profundidade vai aumentando o teor de óxidos de ferro, que são essas partículas aqui. Então, a gente verifica uma maior quantidade de óxidos de ferro e de maior espessura também conforme a profundidade. Foi realizado ensaio de compactação com energia Proctor normal, obtendo um γ-D de 13,95 kg por metro cúbico e uma umidade ótima de 32,25%. Essa umidade foi utilizada para obter os pontinhos para avaliação da metodologia NCT. Depois do ensaio, foi classificado o solo como LG', o solo argiloso laterítico. Os índices físicos do solo foram verificados para as 40 amostras, então verificado peso específico aparente natural, aparente seco, teor de umidade de vazios, porosidade e grau de saturação. E dessas 40 amostras deformadas, foram utilizadas ali nos ensaios de sucção, adensamento, cisalhamento, o desvio padrão foi bem baixinho, próximo a zero, e o que verificou também pelo coeficiente de variação abaixo de 11%, indicando que houve uma pequena variabilidade desses dados. Chama atenção para a elevada porosidade, acima de 58,26%, que acaba justificando valores dos baixos de índice de resistência à penetração, lá no SPT, devido à alta porosidade do solo. O grau de saturação foi abaixo de 100%, então confirma a condição não saturada do material. Então, podemos verificar se os solos são colapsíveis por meio intermédio de conceitos empíricos. A gente verifica que tem vários conceitos que indicaram a colapsibilidade, exceto o de Rende, que utiliza a granulometria, e conforme foi verificado, são os lateríticos que possuem agregações, então é difícil utilizar esse critério. Lomer e Bandini utilizam o peso específico natural, que se for menor que 28, indica autocolapsibilidade, nesse caso foi 1,16. Também foi utilizado o critério de Gibbs e Barra, que eu entro com peso específico aparente, específico natural seco, e limite de liquidez, o que indicou que o meu solo aqui apresenta o caso 1, que indicaria uma condição fofa, ou seja, ele pode ser inundado até que ele não apresente mais nem plasticidade e nem resistência seja suscetível ao colapso. Mas ele também ficou próximo aqui ao caso 2,
que indicaria o volume de vazios igual ao volume de água no limite de liquidez. A curva característica foi determinada por um papel filtro, profundidade de 2 metros. A gente observa que ela tem um formato de duplo S. Então, esse formato de duplo S quer dizer que a gente tem duas zonas de saturação, uma devido aos macroporos e outra devido aos microporos. Mas para ajustar essa curva, é difícil encontrar equações para curvas bimodais. Então, Berger e Shackford sugeriram que a gente divide no patamar intermediário essa curva em duas posições, em duas curvas unimodais distintas, e aplica então as equações. Eu utilizei as equações de Wangenusch e Fredolin-Schink e obtive valores de R quadrados acima de 0,9, exceto para a condição da secagem 0,2 no trecho 2, que obtive o valor de 0,82. Os valores de entrada de ar, os primeiros valores são relativamente baixos, o que está condicionado à elevada porosidade do solo. A gente pode observar que essas curvas elas acabaram se juntando no final, então isso tem a ver com a mineralogia. E a gente observa que tem uma diferença entre a curva de secagem e de umedecimento, e essa diferença entre as curvas é a esterese. O ensaio de permeabilidade foi realizado com duas amostras, foi obtido através do ensaio de permeâmetro de carga variável. Então, a amostra foi saturada até atingir uma constância no valor, aí a partir daí começou a ser feitas, a realizar as medidas, e a média dessas duas amostras foi 7,2 às 10 a menos 6. Essa alta permeabilidade está correlacionada às agregações das partículas, que acabam gerando uma estrutura porosa. Esses valores são típicos de solos lateríticos, mas também são típicos de solos arenosos. Então, apesar de as minhas curvas, conforme foi observado na curva elétrica sendo floculaante, as agregações, então, também acabam gerando uma elevada permeabilidade. Foi previsto a condutividade hidráulica, então, na condição não saturada, no caso, utilizando a equação de Vanapalli e Lobeso, eu obtenho um K ANSAT de 2,22 vezes 10 a menos 10 metros por segundo. Eu também posso aplicar aqui pela curva característica. Para isso, eu utilizo as equações de Wangenusch em conjunto com a equação de Burden e Moellen, e eu consigo verificar que, por exemplo, para baixos valores, antes do início da minha saturação, esse meu valor ele acaba sendo constante. Quando o momento que começa a entrar na saturação é onde ocorre essa queda nos valores aqui de permeabilidade, chegando a valores bem altos. Os ensaios volumétricos simples foram realizados para as tensões de 25, 50, 100 e 200 kPa. Então, a gente observa que quanto maior a tensão aplicada, maior a deformação volumétrica específica que a gente pode observar. Então, para 200 kPa, houve uma grande variação volumétrica com o acréscimo de água. Então, eu conduzi esse estado, por exemplo, esse ensaio, no estado natural. Quando chegou a 200 kPa, eu inundei esse ensaio e medi a deformação volumétrica. O ensaio odométrico duplo também são realizados em condição natural inundada, a gente consegue verificar aí a diferença entre as curvas, entre uma curva e outra. Avaliando o potencial de colapso através dos ensaios odométricos, foi utilizado a proposta de James e Knight, em 1975, que separa o solo em sem problemas, problema madeirado e problemático. Então, a gente verifica que para tensão de 25 kPa é sem problemas, isso aqui no ensaio simples. Para as de 50 e 100 kPa ocorre um problema moderado, e 200 kPa já indica um solo bem problemático, uma condição bem problemática. O ensaio odométrico duplo ocorreu um crescimento e depois ele praticamente se estabilizou, indicando somente um problema moderado. Não há correlação entre os ensaios odométricos simples e duplos para essa situação, não foi observado. Ensaio de compressão triaxial. Então, o ensaio de compressão triaxial foi realizado para as tensões de 25, 50 e 100 kPa. A gente pode observar que as tensões de 25 e 50 ocorreu, então a acréscimo ela praticamente se estabilizou, e na de 100 kPa, a minha amostra, conforme ia implementando a tensão desviadora, ela era sempre crescente conforme a deformação axial. Então, para curvas desse tipo, que é strain hardening, a gente pode verificar pelo critério arbitrário, conforme a sugestão de Fred Vanapalli, que de 10 a 12%, no caso foi utilizado 12%, ou pelo de Campos e Carrillo, que adiciona-se uma linha, e aonde que essa reta atinge uma inclinação constante, então eu considero tensão desviadora. A gente verifica que tem uma variabilidade na escolha entre se eu escolher uma deformação arbitrária ou pela da reta. Os valores de coesão pela deformação arbitrária são maiores que os valores de coesão pelo de Campos e Carrillo, e os valores de ângulo de atrito não há tanta variabilidade.
Foi realizado também ensaios de cesariamento direto. Esses ensaios também foram crescentes, a tensão cesariante conforme foi sendo realizado o ensaio. A gente observa que as tensões, para todos os níveis de tensão, ocorrem menores tensões cesariantes na condição inundada. A variação volumétrica indica que o solo sofre uma leve dilatância no início, na condição natural, e depois apenas compressão. Então, essa dilatância, ela praticamente nem sai um pouquinho aqui do eixo zero, então é bem pequena mesmo. E aqui no estado inundado ocorre apenas compressão. Também foi avaliado pelo critério 1, que seria de 10 milímetros de ruptura, e o critério de Campos e Carrillo. Então, obtém-se uma diversidade de valores. Sendo que o estado natural é sempre com valores maiores de parâmetros de resistência que está indo inundado, em ambos os critérios. Verificando essas reduções, a gente observa que se utilizar o critério 1, a redução da coesão varia de 80% até 50%. Ribeiro, num solo poroso colapsível de Brasília, observou uma redução da coesão em torno de 85%. E o Vicelli, no solo latrítico de Juí, uma redução de 70%, similar ao valor encontrado pelo critério 1. Em torno de ângulos de atrito, a literatura indica valores de 7% a 15%, foi observado valores de 10% a 20%, dependendo do critério. Para avaliar, então, a previsão da resistência e isolamento, foi utilizada a equação de Juan et al. E, então, para isso, foi utilizado os parâmetros de resistência e os valores da curva de umedecimento e de secagem. A gente consegue observar que sempre a tensão cesariante máxima vai ser maior para a condição de secagem do que para a condição de umedecimento, isso em ambas as situações. Isso aqui evidencia a problemática que é a esterese, que então acarreta diretamente essa variabilidade na variação do resistência e isolamento. As estacas, agora entrando nas provas de carga estática, o estado natural foi avaliado por Massucci, nesse caso foi avaliado o estado inundado. A gente consegue verificar que para os primeiros carregamentos há uma pequena variabilidade dos recalques, são pequena magnitude. A partir de determinado ponto, a curva ela assume um crescimento exponencial com uma maior variação dos recalques. Se a gente observar aqui, por exemplo, no momento que essa curva ela começa a querer ter um maior recalque, é onde acontece esse recalque abrupto na prova de carga. Isso pode ser observado em todas as provas de carga. Outro fator relevante nesta análise é que a gente pode observar que tem uma grande variabilidade dos resultados de uma prova, de uma estaca para outra, sendo elas executadas iguais. Bom, houve em todas as situações uma redução, então, da capacidade de carga final. E 50 milímetros aqui, vocês vão ver bastante, quer dizer que é o limite dos deflectômetros. Os deflectômetros só iam até 50 milímetros. As estacas reforçadas, elas tiveram a mesma capacidade de carga, então elas chegaram todas a 105 kN no estado natural, e houve um ganho de resistência quando comparado com a EC2, mas aconteceu a mesma situação, que conforme quando essa curva natural queria recalcar, acontecia esse recalque abrupto na condição inundada. Avaliando as estimativas das parcelas de resistência por atrito lateral e carga de ruptura pelo método de rigidez, a gente consegue observar que na estaca EC2 ela é governada por atrito lateral, e a EC3 já tem uma parcela maior de ponta. Então, pode ter acontecido alguma coisa no terreno que tenha ocasionado essa maior porcentagem de ponta. Em termos das estacas EB, as estacas britas, em todas elas houve um acréscimo nos valores de ponta. Isso também tem a ver, talvez pela metodologia construtiva, ao colocar o concreto, esse concreto tenha escorrido e formado um concreto magro em conjunto com a brita no fundo da perfuração. Como também a compactação pode ter acarretado na densificação do solo, diminuindo índices vazios e gerando aí uma maior capacidade de suporte. Bom, quando foi inundado, essa parcela de resistência de ponta ela caiu, então sendo a estaca governada praticamente por atrito lateral. As análises também foram realizadas pelas equações de Van der Wien multiplicado para OC e rigidez, avaliando em termos de valor médio, para ficar um pouquinho mais fácil a visualização. A gente verifica que no estado, as Van der Wien multiplicado para OC sempre geram extrapolações superiores, bem superiores às provas de carga estática. Em termos de rigidez, esse valor ele acaba variando, sendo maiores, por exemplo, para estaca brita no estado natural.
Verificando, então, a equação de Van der Waals para a carga final apenas, a gente divide a carga, de acordo com a proposta do Sintra, a extrapolada pela ensaiada, menos 1, e foi verificado que através dessa equação, que todos os valores eram menor que 25%, indicando uma extrapolação confiável. Para as estacas escavadas imersas em solo colapsível, a faixa de variação da redução da capacidade resistível em condição de reensaio situa-se em 32,77%. Então, aqui eu tenho essa faixa da literatura. Aqui essas barrinhas a gente pode verificar que a capacidade de carga no estado natural é bem maior que no estado inundado. E aqui essa linhazinha aqui de redução. Então, a gente verifica que a redução ela vai de 29% até 43% no máximo. Só esse 1 não se enquadrou nessa faixa de literatura, os demais valores se enquadraram na faixa encontrada também na literatura de redução de redução de capacidade de carga em solos semelhantes. Fazendo uma previsão semi-empírica da capacidade de carga, foi utilizado os métodos de Decour e Quaresma, a Ock e Veloso e a Ock e Veloso com os fatores corrigidos por La Provitera. Então, a gente observa que tem reduções bem grandes considerando o NSPT na condição natural e o NSPT considerando circulação de água. Então, a gente verifica que para a carga lateral há reduções em 39%, máximo 45%, QP, a carga de ponta, assume a maior redução em 60% pelo método de Decour e Quaresma, e quando eu considero a carga total, essa variação vai de 46% e 34% por La Provitera. As simulações numéricas dos ensaios laboratoriais foi utilizado, então, como critério 1, critério de Campos e Carrilho, critério de 2, Pradin da Palha, lá do ensaio dos axiais. O desfecho de Poisson foi estimado através de uma faixa exposta por DAS, de 0,35, e nesse caso foi utilizado o modelo de Markov. Então, foi calculado lá um módulo de Young, e a partir desta média, foi realizado, tanto para o critério 1 e critério 2, as análises. A gente verifica que esses pontinhos aqui, que não são as linhas, são os valores experimentais. O modelo de Markov, ele não se adequa bem ao início do trecho. Então, ele começa a gerar valores congruentes a partir daqui de 4 a 5% de deformação. Isso acontece tanto para o critério 1 quanto para o critério 2. Como não foi possível realizar as medidas de deformação volumétrica, ela foi prevista pelo programa. Então, mesmo não se enquadrando, ela foi prevista, indicando que o solo apresenta apenas compressão, igual foi obtido nos ensaios de estouramento direto. Aqui foi feita uma avaliação com cada valor do módulo de elasticidade. Então, a gente consegue observar que, se utilizar esses valores separados, as curvas são similares obtidas pelo valor médio. Então, ainda não há um bom ajuste para os trechos iniciais da curva. Avaliando essas mesmas curvas, agora utilizando o modelo Harney-Soil, a gente observa que, para o critério 1, desde o início da trajetória, há um bom ajuste dos dados. O ajuste é bem adequado. Então, foi prevista também essa deformação volumétrica no estado considerando o estado numérico. Então, foi verificado que o solo sofre apenas compressão. Agora, utilizando o critério 2, a gente verifica que essa curva, que seria aquela curva Harney-Soil, aquela que tinha sempre o crescimento constante, a gente observa que ela não se encaixou bem com os resultados experimentais, mas também indica apenas compressão. O modelo numérico 2D foi utilizado através da literatura, foi verificado os melhores contornos geométricos, então chegamos à decisão que 11 diâmetros da extensão horizontal e 1,7 vezes o comprimento da estaca de extensão vertical não iam gerar problemas com as condições limítrofes. A interface entre o elemento do concreto e do solo foi prolongada 50 centímetros abaixo da base da estaca. Então aqui a gente tem a interface, e essa interface ela foi prolongada 50 centímetros de acordo com as recomendações do manual do Flax. A restrição dos elementos ocorreu aqui, tanto na direção horizontal quanto na vertical, tanto para a estaca convencional quanto para a estaca de brita. Foi aplicado o carregamento, foi modelado um volume de concreto, a estaca, e o modelo aximétrico considerou a metade da seção da estaca. Fazendo um estudo da malha, foi considerado elementos triangulares de 15 nós, e foi aplicado um carregamento de 30 kN aqui. Então, a gente conseguiu verificar que uma malha, a variação dos números de nós e o recalque de acordo com a malha. Então, se considerar uma malha muito grossa, média,
que isso influencia? A malha influencia diretamente no tempo computacional que vai levar. Então, dependendo da malha, demanda muito tempo computacional. Então, a gente verifica aqui, comparando a malha média com a malha fina, essa é uma diferença de 4% entre os recalques da malha média e da fina. Então, é uma diferença pequena foi utilizando a malha média e um refino mais fino na face da estaca. As estacas foram dimensionadas pelo modelo linear elástico, considerando o peso específico de 24, FCKD 20, modularidade de 25 vezes 10 menos 6, percentage point 0,2, e o R inter foi estimado considerando valores da literatura. Então, foi aproximadamente para solos expansivos se encontra valores de 0,5 e para solos argilosos de 1, então foi considerado o valor médio entre esses valores, já que não tinha nenhum que enquadrasse corretamente o solo. Apresentei aqui um pouquinho os melhores resultados, então, obtidos da simulação numérica. Avaliando aqui a condição inundada, a gente verifica que o S1 é o critério 1, o S2 critério 2. A gente verifica que o S1 é o que mais se enquadrou na curva experimental. Mas, em comparando o Markunovic com Harney Soil, os valores de Harney Soil são superiores aos valores encontrados por Markunovic. Isso acontece na condição inundada e acontece na condição natural. Para a condição natural, foi feito também, como não tinha os valores no estado natural, no fertilidade de sais, controle de sucção, a gente teve que adaptar. Então, foi através da literatura, verificou-se uma faixa de variação dos modos de elasticidade, essa faixa foi variada, chegando a 88%, então foi feito um acréscimo do valor do modo de elasticidade de 88%, e foi verificada a variação da coesão. Então, a gente verifica que conforme a gente aumenta essa coesão, maiores são as capacidades de cargas atingidas. Fazendo uma avaliação dos modelos MC-S1 e MC-N9, a gente verifica que a diferença entre termos de capacidade de carga é em torno de coisa de variação de 15% entre o experimental e o numérico, e na condição inundada de 18%. A gente também verificou aqui pelo método de Cura, Veloso e Laprovitera. A gente verifica que tem uma diferença entre os métodos, o numérico e o previsto, e uma grande diferença aqui também, o estado inundado. Já quando vai utilizar os métodos de extrapolação de Van der Wien multiplicado por AOC e rigidez, no estado inundado esse valor se situa de força de variação de 25%, enquanto no estado natural varia de 15% pelos métodos de Van der Wien multiplicado por AOC, e apenas 5% pelo método da rigidez. Aqui a gente apresenta a deformação da malha no estado natural e a deformação da malha no estado inundado. Quanto aos deslocamentos verticais, gostaria de chamar atenção aqui, e para estágio de 50 kN, é 4 vezes 10 a menos 3 metros, esses deslocamentos, a faixinha vermelha. Já quando eu inundo o solo para os mesmos 50 kN, esse deslocamento chega a 52 vezes 10 a menos 3 metros. Então, eu atingo deslocamentos para estágios bem inferiores à estágio de carga com solo inundado. Os pontos de classificação observam a mesma condição, observando para 50 kN, observam um número bem maior de pontos de plastificação do que eu observaria no estado natural. As tensões cisaliantes também observa-se uma maior condição aqui na ponta no estado inundado. As estacas reforçadas. Então, para as estacas reforçadas, foi utilizados modelos que melhor se encaixaram, que seria o MC-N1 e o S1 e MC-N9. Então, aqui o solo natural inundado, os parâmetros utilizados. A estaca ainda seguiu utilizando o modelo inelástico e foi variada a sua espessura de brita. Primeiro considerou que teria ocorrido, então, o concreto magro na ponta da estaca. Então, foi verificado a partir de os valores. Foi variado o módulo de elasticidade de 40, 50, 70 e 110 MPa. O que pode ser verificado que não importasse o quanto variava esse módulo de elasticidade, sempre ia ocorrer os pontos ficavam sobrepostos uns aos outros. Então, avaliando em um termo da prova de carga estática natural, a gente observa que as do ensaio foram obtidos valores bem inferiores quanto os recalques do que obtido aqui pela modelagem numérica. E o mesmo foi observado considerando a inundada, só que a inundada tinha 50 milímetros e foi observado bem maiores, um pouco menos abrangente, vamos dizer, maior que aqui, mas também valores maiores de recalques.
Então, aqui foi plotado um gráfico entre os resultados de recálculo experimental e numérico. A gente verifica que os resultados numéricos dão maiores recalques. E aqui um coeficiente de variação. Então, os cenários recalques também do outro lado, um coeficiente de variação bem alto, essa diferença, em ambas as condições. Verificando, então, a espessura de brita, foi utilizado valores de coluna de brita encontrados na literatura, então, como modelo de Moore-Coulomb. Então, vou variar, nesse caso, valores máximos, médios e mínimos. Então, foi utilizado no módulo da cidade de 110 MPa, fininha de 50 graus Celsius e ângulo de latência de 20 graus Celsius. Depois foi reduzido esse valor para 60 MPa, ângulo de atrito de 42,5 graus e dilatância de 12,5. Depois, por fim, foi usado 10 MPa, uma colisão de 5 kPa, ângulo de 35 e ângulo de latência de 0. O que a gente consegue observar é que os valores no ensaio são superiores aos valores previstos pelo modelo numérico. Entretanto, no estado natural observa-se uma maior similaridade entre os recalques, entretanto, capacidades de carga inferiores. E já quando a gente vai avaliar o estado inundado, a gente observa que o estado numérico, ela gera capacidade de carga inferior e também gera recalques inferiores. Então, a gente consegue observar aqui, em termos de recalques, um elevado coeficiente de variação, considerando. Bom, as principais conclusões. Nos resultados experimentais, foi avaliando as sondagens SPTs, fica então claro a baixa capacidade de suporte do solo em estudo. O índice de resistência à penetração ele acaba apresentando valores relativamente baixos, indicando que o solo se encontra no estado fofo. A realização das sondagens SPTs com essa circulação de água, ela se tornou então uma ferramenta sugestiva para avaliação da redução da NSPT. Então, com a inundação ocorreu a perda de sucção, que reduziu também o NSPT. E a gente verificou também, avaliando os métodos semi-empíricos no estado inundado e não inundado, que acarreta uma breve redução da capacidade de suporte prevista. O NSPT, então, como eu tinha falado, é um parâmetro de entrada básica estimativa da capacidade de suporte dos métodos consagrados, então, de Alckmin Veloso, de Cury Quaresma. Então, uma contribuição completa pode atribuir uma maior confiabilidade à obra. A evolução pedogenética pode ter gerado uma estrutura cimentada por óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, como foi confirmado lá nos ensaios de DRX e pela análise da fração mineralógica. E essa premissa está embasada na alta porosidade do solo, cerca de 58%, e uma elevada permeabilidade. Salienta-se que os coeficientes de permeabilidade dessa ordem de grandeza são característicos de solos arenosos, o que vai de desencontro com a classificação granulométrica obtida, que a gente obteve uma argila arenosiltosa, mas quando foi analisada a curva granulométrica sem o defloculante, ficou evidente que o solo apresentava microagregações entre as partículas. O identidade coloidal classifica o solo como inativo, que acaba corroborando com os resultados obtidos nos ensaios de fração de raio-x, que indicaram a presença de argilas minerais 1 para 1, que é o limite eloicida. As curvas características demonstraram que o solo é altamente governado pela sucção, ou seja, a redução desse parâmetro pode desencadear diversos problemas patológicos e estruturas assentes nesse terreno. Também foi observado dos valores de entrada de ar, uma oriunda dos microporos e a outra dos macroporos. Então, o formato bimodal é característico dos solos lateríticos, e ainda foi possível observar o fenômeno da esterese, que é descrito como a diferença entre as cores secagem e cimento. Os trajetórios acabam convergindo para elevados valores de sucção, e sendo condicionantes ser diretamente relacionados com a mineralogia e composição mineralógica das partículas. As metodologias empíricas de previsão do potencial de colapso vão de encontro com os resultados obtidos nos ensaios odométricos, indicando que o solo pode sofrer colapso. Quanto à resistência do desalinhamento, não é possível inferir que os parâmetros de resistência são suscetíveis às técnicas utilizadas para sua interpretação. Há uma variabilidade entre os resultados obtidos por intermédio de saída de compressão triaxial e elemento direto, que pode ser atribuído às metodologias empregadas para a ruptura de cada ensaio. A máxima redução da coesão foi em torno de 80% com inundação, demonstrando que esse parâmetro é vulnerável à perda de sucção do material. Já o ângulo de atrito apresentou porcentagens relativamente baixas de redução. Conclusões a respeito das provas de carga estática. Os ensaios de sondagem SPT, curva característica com pressão confinada e elemento direto, acabaram denotando a importância da sucção no solo em estudo. Posto isso, nos ensaios de prova de carga estática, esse parâmetro tornou-se novamente relevante na avaliação. A inundação resultou na perda de capacidade de suporte nas 5 estacas avaliadas, inclusive nas estacas reforçadas. Comparando os resultados do estado natural com o inundado, foi possível inferir que para os primeiros estágios de carregamento, a inundação não vai afetar diretamente a capacidade de suporte do solo. No entanto, com as curvas no estado natural, apresentaram um crescimento e deslocamentos
deslocamentos da curva condição inundada apresentaram um recalque abrupto. Tal fato pode ser ligado à estrutura do material. Ou seja, se eu tiver o meu solo com determinada sucção, ele vai manter, se eu realizar minha prova de carga sem variar a sucção, ele vai manter essa capacidade de carga para o resto da vida. No momento que ocorrer uma inundação, ocorre essa redução e é onde ocorrem esses recalques abruptos. Então, a gente consegue verificar ali nos primeiros trechos que para baixas cargas, o solo ele acaba mantendo a estrutura. Só que, se eu combinar um correto carregamento associado com essa inundação, eu posso gerar recalques elevados. E esse comportamento também foi avaliado lá no ensaio odométrico simples, quando eu mostrei lá de 200 kPa. Quando eu adicionei 200 kPa de tensão, ocorreu aquela deformação bem grande. Então, para tensões mais baixas, os deslocamentos eram pequenos, então houve uma perda de resistência dos 200 kPa. O mesmo foi observado fazendo uma ligação de ensaio odométrico de prova de carga. Quanto aos ensaios de modelagem numérica, é possível inferir que os resultados condizem com a utilização dos parâmetros dos ensaios de compressão triaxial, os melhores resultados. Comparando as provas de carga realizadas em estado natural e inundado, é possível verificar que a diferença de deslocamentos verticais, sendo mais acentuado para o solo com maior permeabilidade. Ao longo do estágio de carregamento, é possível observar crescimento dos pontos de ruptura ao longo do fuste da ponta da estaca. Essa classificação acarreta a vulnerabilidade do sistema solo-estaca. Quando a simulação é realizada para o solo apenas com inundação, essa situação é agravada, já que a classificação ocorre de maneira acentuada para tensões mais baixas. Em suma, foi obtida uma concordância satisfatória das estacas convencionais em termos de capacidade de carga final e recalques, exceto com a utilização dos parâmetros de ensaio de compressão confinado e selamento direto. Então, além, pelo tempo um pouco limitado, foi realizado várias simulações numéricas para avaliar, foi utilizados os ensaios de compressão confinada também, como parâmetros alternativos do modelo Hard-Soil, só que esses valores resultaram em curvas com capacidade de carga aquém das obtidas experimentalmente. O modelo de Markov apresentou um bom ajuste para o trecho final, e esse fato também foi observado tanto nas provas de carga quanto nas simulações dos ensaios triaxiais. As curvas numéricas se assemelham ao formato obtido pelas extrapolações do método de Van der Wijn. Não foi obtida uma boa concordância entre os resultados numéricos experimentais para as estacas reforçadas. A utilização do modelo linear elástico acabou resultando na capacidade de carga simulada próxima experimental, entretanto com recalques significativamente superiores. A variação do modelo de Markov gerou curvas com deslocamentos similares experimentais na condição natural e capacidade de carga inferior. Sugestões para trabalhos futuros. Os seguintes temas são propostos, então. Visando um estudo estatístico, sugere-se realizar ensaios laboratoriais com no mínimo 3 repetições, sendo possível atribuir uma maior confiabilidade dos dados. Nessa situação, eu quis me referir a trabalhar com uma tendência nos valores, então, com maior número de amostras, então vai ter uma tendência esses valores e vai atribuir maior confiabilidade aos resultados também. Também sugiro a realização de novas curvas características ao longo do perfil de solo. Então, utilizando técnicas complementares ao método do papel filtro, que daí é possível obter pontinhos mais no início lá da curva também. Também seria interessante medidas de sucções in situ. Como também em provas de carga, também seria interessante se fosse realizar novas provas de carga para verificar a variação da sucção. Realizar os resultados de ensaio de selamento direto com quantidade hidráulica e compressão confinada com controle de sucção. A compactação ela é uma técnica comumente utilizada em locais de solos flexíveis, com isso propõe-se a realização de uma nova campanha de ensaios nessa condição. Através do modelo físico, seria possível verificar diferentes técnicas com o objetivo de aumentar a capacidade de suporte, tais como inclusões rígidas, compactação do solo, estacas com bulbos, entre outros. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, bem como todos os laboratórios que foi possível realizar, então, os ensaios, ao PPGEC, à Universidade Federal do Rio Grande e à CAPES. Muito obrigada também a todos que ouviram e a banca.